Por fim, galera, tem uma questão aí que talvez seja a mais difícil. Se vocês acham que a pergunta anterior foi pior, essa agora talvez seja mais ainda. Ou não, né? Porque às vezes uma questão sobre a forma como a gente se relaciona com Deus vai depender da vivência de cada um. Mas eu quero perguntar pra vocês uma coisa que eu acho um pouco complicada, que é essa questão da gente entender e ter certeza se a pergunta que a gente fez a Deus foi respondida com um sim ou não. Como é que a gente sabe se é um sim ou não? Como a gente tem certeza? Olha, Deus me respondeu que sim. Aí pode alguém chegar um dia, como um amigo meu fez comigo uma vez, que eu falei pra ele, eu tenho certeza disso. Ele falou, como é que você sabe? E eu fiquei lá assim, na época, né? Como é que eu sei? E aí, como é que a gente pode ter certeza que Deus responde positivamente ou negativamente pra gente? E aí, Liz, o que é que você acha? Pra mim, um grande exemplo do sim é a calma, a paz que Deus nos dá mediante a isso. Muitas situações, às vezes a gente fica, cara, sim ou não, sim ou não. E eu acho que essa inquietude do nosso coração mesmo em pensar na resposta, não, eu acho que é sim. Se seu coração fica inquieto, meu irmão, quer não. Pra mim, eu tenho isso. Eu acho que a paz de Deus é a maior coisa que a gente pode receber e é o maior sinal do sim. Essa questão da inquietude, realmente, eu acho que é uma boa resposta, né, para essas questões. Quando a gente tá inquieto, quando de alguma forma a gente não tem certeza daquilo, é porque realmente talvez Deus ainda não tenha dado a resposta pra gente. Quando eu era mais novo, assim, quando eu era bem adolescentezinho ali, o que é que acontecia comigo? Eu falava assim, Senhor, se for pra ser isso, se essa resposta for sim, que até eu chegar ali naquela esquina, passa uma pedra assim na minha frente. Tem essas coisas, tá ligado? Fazia um lance meio místico assim, né? E eu me lembro uma vez que eu falei, olha, se até o final de semana acontecer isso, é porque a resposta é não. E tipo, eu queria que a resposta fosse não, e eu achava que isso era muito improvável de acontecer. O que é que aconteceu? Aconteceu. E aí eu fiquei naquela, não, mas então eu entendi errado essa. Então a gente não deve fazer isso, né? Colocar essa questão aí perante a Deus, colocar condições. Mas mais na frente eu entendi isso que a Alice falou sobre paz. Me diz aí, Nicolas, o que é que você acha sobre isso? A Alice falou sobre paz. Você tem um pensamento parecido ou você vai por outro caminho? Eu tenho um pensamento ligando assim com o que você falou com a sua história, que tá em 1 Reis 19, de 9 a 13, que é sobre o profeta Elias, que ele quer que Deus se mostre e tudo, fazendo justamente o que você fazia. Se eu fizer isso, faça isso, sabe? Fazendo uma barganha ali com Deus. Mas nesse episódio, o Elias, ele pede assim que, Deus, se mostre pra mim. E Deus faz passar um furacão, uma tempestade, e nenhuma dessas coisas extraordinárias assim, que em tese você olharia e falaria assim, não, isso é Deus. Deus não tava lá. Sim, tava na pequena brisazinha que passou depois disso tudo. Aí sim, onde Deus estava. Aí entra com o negócio da paz da Liz, que assim, por ser uma brisa é sinônimo de paz, assim, que toda tempestade que aconteceu antes se encerrou com essa brisa do final. É muito interessante, porque a gente sabe que no Antigo Testamento, Deus ele se revelava pra gente muitas vezes com os elementos da natureza. Isso era uma coisa muito própria daquele contexto. E realmente, ele pede o extraordinário. E Deus fala, não é isso, é outra coisa. Então, é muito interessante essa questão da paz. E aí eu já jogo pra você, Gui, se você tem um pensamento parecido com a galera aqui, como é que você enxerga essa questão aí de você conseguir ter certeza de uma resposta de Deus pra sua vida? Então, eu não sei explicar como, mas eu sei. Eu fui buscar alguma palavra pra explicar isso e a palavra é inefável, é algo inexplicável. Algo que não dá pra ser explicado. É sentir, né? É ter aquela certeza. Mas talvez isso seja realmente esse tipo de paz que foi falado pela Liz, pelo Nicolas. Seja uma paz que a gente não consegue explicar realmente, né? Porque a natureza de Deus, ela é inexplicável pra gente. Quando você vai lá em Romanos, você vai ver ele falando, olha, quem vai compreender os intentos de Deus, né? Isso, cara, é o agir do Espírito Santo mesmo. É o Espírito Santo falando da vida da gente mesmo, mostrando pra gente de alguma forma. E muitas vezes a gente não sabe nem explicar, mas a gente simplesmente vai porque a gente obedece, porque a gente sente que vem de Deus. E isso até é uma questão meio complicada em muitos lugares, porque as pessoas não tentam entender Deus como algo inexplicável, entender que as coisas que ele vai fazer não tem uma explicação pra você, sabe? É o que ele quer. Tanto que é até preocupante ver essas pessoas que isso não conseguem entender quando é a vontade de Deus, porque tentam entender Deus como um conceito, como algo assim, a ser explicado. A gente tem esse lado da fé, onde a gente estuda, né? Onde a teologia ela é aplicada, e isso é maravilhoso, mas nessa experiência com Deus, a experiência que muitas vezes a gente tem que ter de fé, do Espírito Santo agir da gente, realmente
realmente só a nossa relação íntima com Deus é que muitas vezes vai falar pra gente. Agora, lógico, a Bíblia, a palavra dele, orar, se comunicar com ele também é algo que vai caminhar junto. A própria leitura da palavra, dos seus contextos, mas sem dúvida nenhuma, a experiência é muito pessoal, né? E a palavra paz ficou muito latente aqui pra gente, pra nós quatro aqui nessa discussão. Então eu acho que um sim ou não, como entender, realmente talvez seja a paz de Deus, né? Lá Jesus vai falar, dando o discurso, em Mateus 7, versículo 7 e 8, que a gente se pedir, né, será dado, busque, encontrarão. Ele fala sobre isso, né? Porque Jesus, ele está segurando o que pra gente? Que se a gente conversar com ele com sinceridade, se a gente buscá-lo com sinceridade, ele vai responder pra gente da maneira clara. O problema é que muitas vezes a maneira clara não é o que a gente quer. Esse é o problema. Mas quando a gente sente essa paz, com certeza a gente vai conseguir caminhar sabendo que a gente está no centro da vontade de Deus. E também uma outra coisa que me veio à mente agora é que muitas vezes Deus, ele mostra até na nossa própria experiência familiar, né? Eu me lembro que alguém perguntou assim pra mim uma vez, pra mim e pra Kelly: como é que vocês têm certeza que vocês foram feitos um para o outro? Até a gente falava, ó, esse negócio de alma gêmea não existe, porque eu também acho que não existe mesmo, não. Eu acho que realmente a gente batalha todos os dias por qualquer relacionamento, seja de um casamento, seja no dia a dia de família. A gente falou, cara, se a Kelly não me afasta de Deus e eu também não afasto ela, acho que esse já é um bom sinal. Então eu acho que muitas vezes Deus, ele também dá esses sinais pra gente de relacionamento, onde reina a paz também, né? E isso é muito legal. A gente precisa fazer também a nossa parte, porque Deus vai abrir o caminho, assim, abrir as portas, clarear por onde a gente vai pisar, mas se a gente não tiver a iniciativa de ir fazer, a resposta, né, de Deus não vai se cumprir, não vai pra frente. É verdade, eu entendi o que você quis falar, de que muitas vezes Deus, ele responde pra gente, a gente até sabe que é aquilo, mas a gente não faz o que a gente tem de fazer, né? Que depende da gente também entender o sim ou não de Deus e cumprir da forma que ele tá mandando que a gente faça, que ele guie pra que a gente faça. Uma parada meio Jonas, né? Que Deus falou, ei, olha aqui a sua resposta. Aí você, eita, vou nadar, chuap. Isso aconteceu em vários episódios, né, na Bíblia ali. Muitos personagens, Sansão era um cara que nasceu com uma missão, não cumpriu a missão e era muito claro, olha, você tem que libertar ali o povo da repressão dos filisteus. E ele sabia disso, mas ele terminou tomando outros caminhos aí por uma escolha errada. E ali Deus estava falando claramente para ele, né? Sim. Então, realmente, a gente tem que fazer a nossa parte a partir do momento que a gente encontra paz no nosso Senhor. Show demais, viu, galera? Show demais. Olha só, a gente tá chegando ao fim, né, aqui do nosso... A galera aí fez... Eu fiz aqui o áudio, eles fizeram apenas aí, né? Simplesmente conectados, pelo menos. Estamos conectados. Mas, galera, valeu, viu? Muito obrigado por vocês terem topado participar do nosso JBF Cast aqui especial. E foi top demais. Você que está nos assistindo, continue ligado aí nas redes sociais da nossa juventude. E se você quer saber mais sobre esse tema, não sei se você vai estar no nosso acampamento, mas quem estiver vai saber muito mais sobre a resposta tema do nosso acampamento desse ano, nos dias 13, 14 e 15 de setembro no Rancho Pé de Peão. Então, galera, olha aí eles chamando. É isso aí. Grande abraço, galera. Valeu, tamo junto. Tchau.